Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para mais uma videoaula. Eu, professor Almir Serpa, e é claro, nossa grande equipe, a grande Sueli está de volta conosco. E a técnica, eu tenho que chamar assim, tá? A técnica está conosco. Aula do nono ano, aula de número 46, para você que está sempre nos acompanhando, ou então você que está fazendo revisão. Notação científica, 2 aulas seguidas aí, eu vou tentar adiantar, mas mais uma vez preciso fazer uma pequena revisão sobre o conceito de notação científica, tá bom? Então é claro que você já ouviu falar sobre astronomia, se não, procura entender um pouquinho da astronomia, que é muito interessante, tá? Saiba que ela estuda e expressa medidas como distâncias entre astros, tamanhos de planetas, o tempo de vida das estrelas e outras coisas mais, e é necessário, claro, que ela use para isso a unidade de medida ano-luz. Essa unidade de medida ela corresponde à distância que a luz percorre no vácuo em um ano, o que equivale a aproximadamente isso aí, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Claro que é um valor imenso, né? Está representado na notação científica para você entender mais claramente. Se eu quisesse mostrá-lo de uma forma muito maior, abrangente, né? A distância, por exemplo, da média entre a Terra e o Sol equivale a aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Olha como seria a diferença de você representar a notação científica em vermelho na tua tela, né, de ano-luz, e, é claro, a distância da Terra e o Sol. Como registrar essa medida na notação científica? Claro, a gente vai fazer essa redução. Olha que notação científica apenas reduz aquilo que seria imensamente posto, seja um tamanho para maior ou um tamanho micro, tá? Vamos mostrar como é que faz? Claro, o conceito é esse, ó. Algebricamente a gente expõe assim, ó, A vezes 10 elevado a B, em que B é o expoente, e se liga aí, tá? Esse B for positivo, o número é grande. Se esse B for negativo, o número é extremamente pequeno. Fechou? Combinado? E aí, o A, esse A que está multiplicando 10, ele tem um intervalo, ele tem que ser maior que 1, menor que 10. Por favor, não esquece disso. Menor igual, tá bom? Menor que. Fechou? Então vamos lá. Vamos pegar aquela distância que foi justamente exercício da aula anterior e nós vamos transformar 149 milhões e 600 mil quilômetros nessa medida, né, em notação científica. Como seria, né? Colocando no intervalo que se pede aí necessário. Eu vou andar, veja, essa distância aí tem que ser eliminado primeiro os zeros, não eliminados, né? Contabilizados os zeros. Eu tenho aí, 5 zeros, depois eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda até chegar em 1,496, tá? Não esquece disso. Então eu tenho 5 zeros aí, são 10 elevado a 5. Aí eu vou andar com a vírgula aí da minha direita para a minha esquerda, mais 3 casas decimais, o que eu vou adicionar 10 elevado ao cubo. Então vai ficar assim, aproximadamente 1,5 vezes 10 à oitava, né? Porque é 1,496, eu posso dizer aproximadamente 1,5 vezes 10 à oitava. Tá tranquilo até aí? Viu que a gente pode aproximar essa medida, mas se ela for exata, se você quiser exatidão, é 1,496 vezes 10 à oitava quilômetros. Não esquece da grandeza, tá? A medida é o valor numérico e a grandeza aí é o comprimento linear, tá bom? Fechou? Então, vamos falar agora de medidas extremamente pequenas. Então, ela também serve, a notação científica serve para utilizar e expressar medidas relacionadas a elementos microscópicos, como o tamanho de células, vírus e bactérias. A gente já tinha falado isso na videoaula anterior, é só para você não esquecer, tá? Qual é o tamanho da SARS-CoV-2, né? Que a gente tem aí já referenciado como recentemente o coronavírus 19, tá bom? Ele é aproximadamente 100 nanômetros. Mas, professor, o que significa 100 nanômetros? Bom, desde que foi identificado em 2019, muitos especialistas em doenças infecciosas, elas têm investigado como esse vírus se espalha contaminando
os seres humanos, tá? E é importante que ele perceba isso, o tamanho é muito importante por causa das medidas protetivas, como as máscaras utilizadas, né? Sabendo-se, é claro, qual é o tipo de material que melhor evita, bloqueia a passagem desse vírus, e eu só posso saber disso, né? Tendo a ideia de qual é o tamanho desse vírus para as doenças infecciosas, tá? Vamos lá. Em todo mundo, os responsáveis pela saúde concordam que as máscaras podem impedir a propagação dos vírus entre os indivíduos. Quando isso pode ser verdadeiro, determinadas as máscaras estão consideradas muito mais eficazes e outras não. Por exemplo, máscaras de tecido. Tá comigo aqui na técnica. Fica aí. Beleza, obrigado. Ó, preste atenção. Se você for pegar for pagar uma passagem aérea e for agora para o aeroporto e ainda tiver as medidas de restrições, você não pode usar máscara de tecido no aeroporto. É proibido, tá? Porque aquela máscara de tecido, ela absorve muito. Quando a gente fala, quando a gente respira, o suor umedecida o tecido e facilita a entrada do vírus. Então, veja, aquele tipo de tecido não é adequado. Então, qual é a máscara adequada? É a máscara cirúrgica? É a máscara de proteção total, que tem os filtros? Sim, são essas máscaras porque elas protegem muito mais, impedindo com essas micropartículas de passarem e você respirar ou ter contato diretamente pela via oral, tá? E é por isso que é importante saber o tamanho e a variabilidade do tamanho desse vírus, concorda? Então vamos lá. O nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro. 1 bilionésimo. É a bilionésima uma parte de 1 metro. O mesmo que... Isso aí, ó. Não dá nem para contar os zeros, tá? 0, tudo isso. Representando em notação científica, seria 10 elevado a menos 9 metros. Isso é um nanômetro, tá bom? Então, 100 nanômetros seria 100 vezes isso aí, tá bom? Olha a quantidade de zeros que nós temos, e aí eu tenho que andar com a casa decimal da esquerda para a direita, por isso 10 elevado a menos 9, tá? 8 zeros, mais uma casa que adiantou. Então são 100. Então são 100 vezes 10 elevado a menos 9. E 100 você já sabe que é 10 ao quadrado. Confere comigo? Então 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, já sabe. Traz para cá a técnica, por favor, traz aqui. Preste atenção, mais uma vez. Você que está no 9º ano ou revisando videoaula conosco, não esquece, para anotação científica, qual é o meu pré-requisito? O que é que eu preciso saber antes de trabalhar a anotação científica? Eu preciso saber as propriedades de potenciação, tá? E essa propriedade ela é muito interessante. Quando eu multiplico bases iguais, eu somo, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Tá claro? Então vamos lá recapitular. Produto de bases iguais, repete a base e somam-se os expoentes. É o que a gente vai fazer no slide para você ver agora. Só que se liga no sinal, tá? Se liga que isso é muito importante. Vamos lá, técnica? Obrigado, viu? Olha, potenciação clara para você. Nós vamos utilizar agora. Repetir a base, eu vou somar os expoentes. 2 mais menos 9. Não esquece do menos 9, tá? E aí eu vou fazer joguinho de sinal, mais com menos dá menos. Vou ficar com 2 a menos, 2 menos 9. A gente vai ficar com 2 menos 7, né? Não esquece disso, por favor. Dá-se o sinal do maior e subtrai as quantidades. 9 menos 2 dá 7, por isso 10 elevado a menos 7 metros. Então, essa é a medida do vírus, aproximadamente. Há uma variabilidade entre 80 a 140 nanômetros. Então, aí a gente está dentro de uma média, tá bom? Só para você entender. Quer saber um pouquinho mais? Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho preto e branco aí na cabeça da Sueli, tá aí, ó. Mostra isso. Obrigado, Sueli. Isso aí. Beleza? Aponta o teu celular que tu vai baixar um vídeo maravilhoso, que é um físico explicando a importância do uso da notação científica para medir esse bendito vírus desde 2020, tem nos perturbado a população mundial, não só o Brasil, né? Então vamos lá. Para energia elétrica também usamos notação científica, principalmente quando a gente fala de distribuição de energia elétrica por todo o meio, tá? Isso seja usinas hidrelétricas
usinas nucleares, usinas termoelétricas instaladas em locais e outras, como a eólica, a solar, com fotovoltaica, enfim, são várias. Esse é um exemplo da usina hidrelétrica, né, que a gente tem como recursos para gerar energia. Essas são as termoelétricas, tá? Poluentes demais. A missão é diminuir cada vez mais o uso dessas daí, porque elas só poluem e aí o efeito é muito ruim. Essa daí é super perigosa, quando bem controlada não tem problema nenhum, mas tem que ser construída em local seguro, porque quando há acidentes são gravíssimos. É só lembrar da história de Chernobyl e recentemente a do Japão, com relação ao tsunami lá que aconteceu, tá bom? Mas muito segura também, e essa é a mais barata que nós temos entre todas, porque os efeitos são bem menores quando bem controlados. Você já sabe disso, inclusive recentemente com a guerra da Ucrânia, o risco que a usina lá teve de entrar em colapso e causar outro fenômeno catastrófico na nossa situação, tá bom? Bom, essa daí é uma das ditas como mais natural possível. O risco que ela tem é quando ela está o tempo todo ativa e tem fluxo de pássaros, né? Porque atrai pelo campo eletromagnético muitos morcegos e pode bater nas pás, nas hélices, e eles morrerem, tá? Mas isso aí já está sendo controlado por conta da região que ela é disponibilizada, e muitas delas vocês já visualizaram em praias, que são lugares onde não passam tantos pássaros assim, ok? A eólica é muito boa. E a solar, que está aí pulverizando nossa potencialidade de produção de energia, tá? Muito legal também fotovoltaica. Aí, por que eu estou falando de energia então, e o que ela tem a ver com notação científica? No nosso cotidiano, nós vamos ver, por exemplo, estamos cercados desses aparelhos elétricos, né, e eletrônicos que necessitam de eletricidade. E para isso, cada vez mais, né, quanto mais aparelhos ligados consomem certa quantidade ainda maior de energia. Claro, esse consumo tem a tendência a aumentar pela o crescimento populacional e, claro, o acesso a esses aparelhos. E aí a conta de energia precisa baratear, ou nós precisamos arrumar recursos mais fáceis. Tranquilo? Bom, essa ideia de potência é dada por watts, tá? Quando a gente for falar aqui de potência em termos de energia elétrica, vamos falar de watts, beleza? E ela está geralmente impressa na sua conta de energia ou na etiqueta do aparelho. As lâmpadas, por exemplo, são classificadas com potências em watts, e os chuveiros elétricos. Outro exemplo que consome potência entre 2.500 a 7.000 watts, tá? Quando ligados. Então, economiza, por favor, porque a conta tá cara e a energia não tá fácil para ninguém, tá? Bom, aí veja essa tabelinha aí, ó. Chuveiro elétrico, mais ou menos 5.500 watts gasta. Computador, 300. Ferro elétrico, 1.000. Forno de micro-ondas, 2.000. Geladeiras simples, 300 watts, tá? E aí não disse se era por dia, por mês, por hora, não tá claro aí, mas a gente vê um consumo aí exorbitante. Somando essas potências, aproximadamente aí gastas, teremos um total de 9.100 watts, tá? Essa leitura pode ser feita em notação científica. Como que a gente faz? Vamos continuar com 9 e vamos pegar esse 9,1 no caso, né? E vamos trabalhar aí com 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu vou reduzir, ó, 9.100, eu já tenho 2 zeros aí, considerando, ó, tá vendo? 2 zerinhos aí de 10 ao quadrado, e eu vou andar com a vírgula para 9,1. Não esquece, a variabilidade é maior ou igual a 1, menor que 10. 9,1 está perfeito, 9,1 vezes 10 ao cubo watts. Tem que dar não só a medida, como a grandeza. Nesse caso, a grandeza aí é a grandeza da capacidade elétrica, tá bom? Atividades agora para a gente treinar, agora que você já sabe aplicar a notação científica a vários fatores. Nós vou te mostrar uma delas, ó. Em notação científica, a massa de um elétron em repouso corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg, e um próton nessa mesma condição tem massa de 1,673 vezes 10 a menos 27 kg. Quem possui maior massa?
no caso aí, o elétron ou o próton. Vamos comparar? Como é que a gente sabe e como é que a gente faz essa comparação? Ele é muito fácil. Eu falei sempre isso para você, que o segredo está no expoente da base, tá bom? É só olhar o expoente da base. Para responder essa questão, a gente vai dar uma olhada sobre o átomo, tá bom? E depois disso, a gente vai analisar o valor em questão. Vem comigo, ó. Esse é um mapa conceitual sobre o átomo. Ele é subdividido para, no núcleo, dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons, e fora nós temos a eletrosfera, onde nós vamos ter os elétrons, que é negativos, beleza? Recapitulando, você que não lembrava mais de átomo na aula de matemática, agora a química aí aplicada. Agora a gente vai fazer a transformação, tá? Vamos lá. A massa de um elétron nós vamos ter 9,11 vezes 10 a menos 31, ok? E a massa do próton 1,673 vezes 10 a menos 27. Presta bem atenção. Quando a gente compara uma com a outra, olha o expoente do elétron, menos 31. Agora, olha o expoente do próton, menos 27. Então, percebe que o maior valor indica a maior distribuição de zeros, ou seja, esse 10 elevado a menos 31 tem aí, ó, essa quantidade imensa de zeros, tá vendo? Vamos comparar agora com o próton. 27. Quando eu comparo 27 com 31, eu percebo claramente que o maior número no expoente tem uma maior quantidade de zeros. Nesse caso, o negativo indica que ele é menor, ok? Então, se ele é menor, o menor entre os dois é o 10 elevado a menos 31. 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, tá bom? E o maior entre os dois, né, comparando aí apenas os dois, 1,673 vezes 10 a menos 27. Então, é claro que para fazer a observação entre eles, né, quanto maior e menor, a gente usa a referência do 10. E 31 é muito maior, no caso tem mais zeros, é muito menor do que o próton, tá bom? Então, a massa maior é a do próton, a menor é a do elétron. Tá claro para você? Então, vamos seguir, que agora tem uma atividade gostosa. Essa mesmo que você tá vendo aí com a animação. É show de bola, né? E não para não, viu? Tá ventando aqui dentro do estúdio. Ela não para não. Brincadeira. Em uma média, uma turbina eólica grande, em condições ideais, gera 1,8 megawatts, aproximadamente 5,2 milhões de quilowatts-hora. Transforma esse valor, 5,2 quilowatts-hora, em notação científica, né? No caso aí, 5,2 milhões, tá? Vamos lá? 5,2 milhões a gente vai primeiro colocar no Sistema Internacional de Unidades de Medida. A potência vem expressa em watts, isso você já sabe. Para converter para mega, tá? É necessário, né, reduzir de mega para watts, eu vou multiplicar, né, por 10 a sexta, tá bom? Sempre do maior para o menor a gente multiplica. E o contrário a gente faz a 10 a menos 6, tá? Então 5,2 milhões de quilowatts é 5,2 vezes 10 a sexta watts, beleza? Tá aí bem representado e você já sabe agora fazer a redução. Foi só trocar os milhões pela base 10. Quem foi James Watt? Um matemático e engenheiro britânico que desenvolveu bastante aí as pesquisas iniciais sobre a potenciação DDP, ou seja, a ideia de energia aplicada que a gente utiliza até hoje, tá bom? Vamos lá para nossa finalização? Dá tempo aí, técnica? Dá? Então vamos lá, terceira questão. Escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. Em 1 grama de água há esse número exorbitante de moléculas. O diâmetro de um átomo de hidrogênio é esse número exorbitante em centímetros aí, em comprimento linear. O diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6.800 quilômetros e a distância mínima de Marte até o Sol é esse número exorbitante que você está vendo aí em quilômetros, tá bom? Então vamos transformar esses números em notação? Vem comigo. Letra A. Vou transformar. Como é que eu faço? Conta quantos zeros eles têm.
Fácil assim, ó. Quantos zeros tem aqui? Quantifica. Não deixa 23, tá? Deixa 2,3, porque ele é maior ou igual a 1, menor que 10. Então, vamos lá? 21 zeros. Contei para você aqui. Conta comigo aí. Depois tu manda nas nossas redes sociais, tá? 21 zeros. Então, eu vou adicionar mais 1, porque vai ser 23 vezes 10 elevado a 21, perdão, é positivo, tá? 21. E aí eu vou adicionar, para ser 2,3, eu adiciono um 10 aí, né? Então, 2,3 vezes 10 a 22 de moléculas, tá? Essa é a representação da letra A. Agora a gente vai para a letra B, que dá tempo de finalizar. O diâmetro de um átomo de hidrogênio, que é esse número aí. Olha que ele é pequeno, tá? Então, se ele é pequeno, o expoente vai ser negativo. Conta quantos zeros tem aí? 6. E depois eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita, tá? Aí eu vou andar 7, 8. E aí a gente vai ficar em 1,6. 8 casas decimais até aí, ó. 1,06. Combinado? 8 casas decimais, 10 elevado a menos 8, porque o número é pequeno. Então, eu tenho 1,06 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Não esqueça da grandeza. Letra B resolvida, letra C agora. O diâmetro do planeta Marte, que mede 6.800 quilômetros, e a distância. Então, são dois números que a gente vai trabalhar. O primeiro dele é o diâmetro, que é esse símbolo aí, ó, que eu vou colocar em 6,8 vezes 10 ao cubo. Por quê? 2 zeros ali são 10 ao quadrado, andou com a vírgula da direita para a esquerda, adiciona um expoente lá, tá? 6,8 vezes 10 ao cubo. E a distância de 205 milhões, nós vamos cancelar aí, ó, 6 zeros e vamos andar da direita para a esquerda com 2 casas decimais para ficar 2,05, tá? 2,05 vezes 10 a oitava quilômetros. Pronto, resolvido o probleminha. Visto aí? Sempre desafio para vocês, não esquece, elabore um problema com base nas informações seguintes e troque informações com seu colega ou os amigos aí de classe. Você, professor, passa essa tarefinha aí para seus alunos e quando você resolver, manda para a gente aí nas nossas redes sociais. Em geral, as medidas relacionadas a micro-organismo podem ser expressas pela unidade de medida do micrômetro, tá? Que é esse símbolo aí, ó. E aí, que equivale a 10 elevado a menos 6. Lembra, é pequeno, tá? Vírus da raiva é tido com esse nome aí científico, né? Lissa vírus. E é esse valor, manda pra gente como resposta nas nossas redes sociais que a gente vai agradecer, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.